Olá, estamos começando o quadro de entrevistas da revista Manchete. E hoje o nosso papo é com um cara super conectado com a economia criativa. Ele é um cara que entende tudo de arte, cultura e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse papo. Nós estamos aqui com o Luiz Calainho, essa fera, um cara que nasceu na Suíça, mas é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, carioca, e tenho certeza que você vai curtir. Calainho, muito obrigado por você estar aqui nessa entrevista, nesse lugar maravilhoso e principalmente por aceitar ser capa da revista Manchete. Pelo amor de Deus, Marcos, você que está nos assistindo, fera é ele, Marcos Salles, um visionário, uma figura absolutamente fundamental no campo da comunicação, enfim, no campo da propaganda, no campo, no certo sentido também, da cultura do nosso país. Ideia brilhante, Marcos, eu sempre reforço isso. Ideia brilhante ter trazido essa marca tão importante para todos nós brasileiros. Eu vou fazer 60 anos ano que vem, faz parte da minha alma, faz parte da alma da minha mãe, faz parte da alma do brasileiro, essa marca Manchete. Então, o fera é ele, vou repetir, porque trazer essa marca significa ter muito, mas muito amor pela comunicação, pelo conteúdo, pelo nosso país. Obrigado a você, Marcos. É um privilégio estar aqui contigo e, mais do que isso, capa da Manchete. Bom, gente, e para você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, não esqueça agora de se inscrever no nosso canal, de dar um like, né? Aperta o sininho lá para seguir e receber as notificações. Todas as nossas redes sociais, revistamanchete.oficial e o nosso site, revistamanchete.com.br. E se você, assim como eu, assim como o Calainho, gosta desse produto impresso, pode ir nas bancas de jornais ou através do site você também pode comprar, ok? Bom, Calainho, eu sei que você é um cara que tem múltiplos negócios, né, na área de arte e tal. Eu queria agora, assim, rapidamente, a gente falar um pouquinho sobre essa estrutura dos seus negócios. Quantas empresas você tem? Como é que está dividido aí São Paulo, Rio, enfim. Legal, obrigado por me dar a oportunidade, lógico, de contar um pouquinho do conjunto dos meus negócios. E você foi perfeito, Marcos. Na verdade, eu diria que eu realmente tenho uma jornada aí no campo da economia criativa desde 1990, né, quando eu entro como diretor de marketing. Né, só para contar um pouco da história pregressa, quando eu entro como diretor de marketing, em 1990, na Sony Music do Brasil, à época a gravadora líder do mercado brasileiro e internacional, segue sendo, inclusive, hoje em dia. Então, de 1990 até 2000, eu entrei como diretor de marketing. Na sequência, em 1995, eu me transformei em vice-presidente da companhia, assim fui até 2000. Então, foram anos muito ricos, Marcos. Literalmente 11 anos mergulhando no campo da economia criativa. Por quê? Porque, no fundo, você que está nos assistindo aqui, e certamente vai concordar comigo, no fundo, música permeia muitas frentes, né? A música está no teatro, como a gente está aqui, aliás, no Teatro Riachuelo. A música está na propaganda, está no shopping center, está no restaurante. Então, nesses anos de Sony Music, Brasil e mundo, eu tive o privilégio, a oportunidade de viajar muito pelo mundo, multinacional. Então, vi shows nos 5 continentes, participei de seminários, palestras, convenções nos 5 continentes. Então, mergulhei realmente com muita profundidade em muitas frentes da economia criativa. Até que então, chegando aqui na tua pergunta, Marcos, até que então eu decido montar o meu negócio. Então eu tenho uma espécie de holding chamada L21 Corp. O endereço na internet é l21corp.com.br. Se quiser entrar lá, tem um descritivo completo do conjunto dos negócios. Que essa empresa tem quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Exatamente, que bom que você lembra. A gente está celebrando aí 25 anos da L21 Corp, que é exatamente o período onde eu me tornei um empresário do setor, um empresário da economia criativa. E, essencialmente, Marcos, o meu negócio né, eu tenho muitos sócios, aliás, tem um negócio que eu acredito em sociedade, são 22 sócios diferentes, cada um conectado com um determinado negócio, enfim. Mas, essencialmente, o meu negócio é produção de conteúdo em alta excelência, né, muita preocupação com excelência, qualidade, inovação, com o público, com os artistas, com todo o time criativo, e, ao mesmo tempo, conectar esses conteúdos com grandes marcas, com grandes patrocinadores, com grandes anunciantes. Então, até porque essência, senão a gente não vive. Senão a gente não vive, sem dúvida. Então, na essência, o meu negócio é conteúdo de alta excelência conectado a grandes marcas para atender um público que a cada dia é um público mais exigente, é um público que deseja mais coisas de alto padrão, de alto nível, etc. Conjunto dos negócios, Marcos. Eu divido primeiro no campo da mídia, hoje são 3 propriedades no campo da mídia. Nós temos no grupo um portal de internet que é o vírgula.com.br, aliás, um dinossauro da internet brasileira, literalmente desde 2001.
Um dos primeiros, né? Opa, início ali, quando a internet, num certo sentido, ainda estava florescendo no Brasil. Sim. O Vírgula foi lançado, inclusive, quando não havia nem banda larga, era internet de escada. Você vai lembrar, você ligava por internet de escada, enfim. Então, vírgula.com.br tem lá seus 3 milhões de usuários únicos por mês, é um portal de cultura pop, conteúdo, com um viés muito importante em música, legal. Além do Vírgula, a gente tem 2 FMs, né? Ambas no Rio de Janeiro. Uma é a Mix FM, Mix Rio FM, rádio oficial do Rock in Rio, rádio oficial dos shows na praia, que o nosso grande prefeito Eduardo Paes, grande beijo, que o nosso prefeito Eduardo Paes decidiu fazer de forma brilhante. Então, a Mix foi a rádio oficial da Madonna, da Lady Gaga, enfim. Então, Mix FM aqui no Rio de Janeiro, fazemos parte de uma rede, que é uma rede nacional, a maior rede de rádio jovem do país. No Rio são 1.400.000 ouvintes. E no Rio também a gente tem uma rádio focada no público adulto, a Mix é focada no público jovem, que é a Nova Paradiso FM. Que fez uma... recentemente fez uma união com a Nova Brasil. Então a Paradiso se uniu com a Nova Brasil e surgiu, portanto, a Nova Paradiso. Aproveito para mandar outro abraço carinhoso, apertado para o nosso Chain Zaya, que é meu sócio nessa operação da Nova Paradiso aqui no Rio de Janeiro. Então são essas 3 propriedades. Legal. Além disso, a gente tem um braço que produz festivais. O mais notório deles, o nosso Team Music Norte Carioca. Maravilhoso. Lendário festival de música, criado pelo gigante Nelson Mota. Outro beijo. Gigante Nelson Mota lá no final dos anos 70, 1980 ele faz a primeira edição, lá no Morro da Urca. Se você não foi, tem que ir. Muito bem. Ano que vem? Ano que vem de novo, em junho, Team Music Norte Cariocas, mas a gente tem outros festivais, esse é o mais emblemático, então isso faz parte também do grupo. Compõe o grupo também a nossa gravadora, que é a Musiqueria. A Musiqueria ela funciona como uma gravadora tradicional, tem seus artistas, projetos, como o icônico Samba Book, né? Acabamos de lançar, aliás, o Samba Book, que celebrou Bete Carvalho. O Samba Book, na verdade, é uma grande plataforma de samba. Tem aí já celebrados muitos artistas, como o Martinho, o Zeca, Dona Ivone Lara, enfim, muitos artistas, João Nogueira, muitos artistas. E agora acabamos de lançar Bete Carvalho. Já dou spoiler, Marcos. O próximo Samba Book, a Marrom, Alcione. Olha que show. É lindo, é um projeto lindo. Artistas regravando a obra do artista, são 24 canções, 24 videoclipes, uma plataforma digital, redes sociais, etc. Então, a Musiqueria tem o braço artístico, mas a Musiqueria tem também, Marcos, o braço corporativo. É o braço onde a gente atende as grandes empresas, as grandes agências, quando música é pensada como uma ferramenta de comunicação, posicionamento, ativação para essas companhias. Então a gente constrói campanhas usando música, mas música, nada a ver com jingle e nada contra, mas música, como uma ferramenta de comunicação. A gente qualifica, a gente nomeia esse braço da companhia como Musiqueria Corp. Legal, então isso é a Musiqueria. Legal. Compõe o grupo também uma agência de marketing de influência com foco, né, em artistas da música, que é a Sub MSK, é uma joint venture com a Sub, uma agência muito importante de São Paulo. Nossa Fabiana Bruno, outro grande beijo, minha sócia. Então também nós temos, né, a Sub MSK. Temos a Aventura, né? Temos a Aventura, a companhia que produz musicais. Não sei se a gente vai aprofundar essa conversa, então não vou contar muito, mas o Brasil já é o terceiro maior produtor de teatro musical do país. A Aventura é a maior das produtoras, são mais de 50 produções realizadas. Aliás, nesse momento a cartaz em São Paulo, vai entrar em São Paulo, o musical Hair esteve no Teatro Riachuelo e vai entrar a partir do dia 24 de outubro, você que está em São Paulo, no teatro, que é nosso também, eu já vou falar sobre ele, faz parte do grupo, que é o BTG Pactual Hall. Legal, então a Aventura, produtora de musicais. Compõe o grupo também equipamentos culturais, Marcos. A gente tem no Rio de Janeiro 3, Teatro Riachuelo, onde estamos, imóvel de 1890. Olha. Não é século passado, é século retrasado. Então o Teatro Riachuelo, a Ecovila Rehap dentro do Parque Jardim Botânico, teatro focado em público infantil, e finalmente, aqui no Rio também, o Teatro Adolfo Bloch. Aliás, lá fizemos o lançamento da revista Manchete Edição. Com muita honra, estivemos ali juntos no lançamento, no relançamento da marca Manchete. Legal, e em São Paulo nós temos a Arena B3, né? Estamos lançando agora, já dei o mini spoiler aí,
Estamos relançando o antigo Teatro Alfa, que vai virar BTG Pactual Hall, né? Agora, dia 24 de outubro, legal. Acabamos de assumir a gestão do Teatro Eva Hairs, que fica no Conjunto Nacional também, então também é nosso. E aí tem uma quarta propriedade, eu não posso contar, mas vai ser um espaço também em São Paulo, de exposições, de espaço físico, de exposições preparado para receber exposições imersivas. Eu posso dar um pré-nome que vai se chamar Ultra, mas não posso aprofundar, que ainda estamos aí sob sigilo. Bom, então, pelo que eu fui tentando contar que não deu, mas ainda falta o Blue Note do Rio e o Blue Note de São Paulo. Blue Note Rio e Blue Note de São Paulo. Que é uma casa também icônica, enfim, Jazz Club, que no Brasil a gente tem uma programação mais variada, mais abrangente, mas é o Blue Note de Nova York que trouxemos para o Brasil. Então nós tivemos aí sete casas, 7 teatros. São 6 teatros. 6 teatros, com mais um lá são 7, 2 casas. São 8 propriedades físicas em termos de arte, cultura e entretenimento, e os outros negócios. Tá certo. Juntando tudo isso dá A gente tem um total de 17 unidades de negócio. E todos eles estão dentro de uma holding principal. Você chama ela de holding? Como é que Sim, eu a qualifico como holding. Tá. Chama-se L21 Corp, foi até o endereço na web que eu dei. E no final do dia, né, Marcos, você pode... Esse cara aí é completamente... Como assim, 17 unidades de negócio diferentes? É importante ter na cabeça que são negócios afins, não é que eu tenho... Não, né? Todos eles são transversais. Exato. A cultura, a arte. Tanto que eu abri dizendo, é conteúdo de excelência com conexão à marca, sempre, obviamente, voltado para o público que deseja conteúdo de qualidade. Agora, cara, tem um aspecto que eu acho que é interessante, que é assim, a cultura, ela sempre teve essa dificuldade de se estruturar economicamente, né? E, obviamente, que você tem uma cabeça que não é uma cabeça só de artista, né? Porque você tem isso na veia, é claro, dá para perceber claramente, mas você tem uma cabeça empresarial. E o que a gente tem um ditado, né, muito antigo que diz que o melhor general foi aquele que foi soldado, né? E aí o que acontece? Você tem a sua vida que você teve no lado de executivos de grande empresa. Você chegou a ser vice-presidente, você foi diretor de marketing, você é formado em comunicação com marketing, quer dizer, você tem um traço, né, que te dá uma base de gestão, de marketing, de entendimento. Porque aí na hora que você pega um teatro, você vai fazer, né, o name right, tudo isso facilita a tua gestão. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, da sua carreira profissional, né? E como você era estagiário, como é que foi isso até você chegar... Cara, assim, Marcos, primeiro teu ponto é absolutamente correto. Há um pensamento, muitas vezes um pensamento, inclusive, que vem do não conhecimento de efetivamente como as coisas são, né? Economia criativa é um negócio, tá? Né? Dizer, business. É um business, né? Porque tem um lado meio lúdico, tem realmente um lado lúdico, mas um lado meio... não sei o quê. Não. Economia criativa é um negócio a vera, é um business, como é no mercado americano, no mercado francês, no mercado inglês, no mercado alemão, italiano, europeu, como um todo, ou na Ásia, a própria China hoje crescendo muito. Aliás, uma matéria ótima, deve ter mais ou menos um mês atrás, no Globo, né? Uma matéria muito boa, inclusive, tratando da Coreia do Sul, que está usando a economia criativa do país como um soft power do país para, num certo sentido, posicionar o país, Coreia do Sul, como um produtor de conteúdo relevante, eles têm feito coisas muito importantes, e a partir daí, obviamente, isso facilita a entrada da Coreia do Sul, do ponto de vista comercial, com as suas marcas e produtos. Aliás, os Estados Unidos fizeram isso de forma brilhante no pós-Segunda Guerra Mundial, né? A partir de 1946, 47, o mercado americano, os Estados Unidos começaram a exportar, né? Musicais, séries, filmes, na televisão, tudo, né? Séries de TV. E depois vieram os produtos made USA. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar, e dentro do que você falou, é economia criativa é um business. Legal, mas muitas vezes no Brasil acaba sendo um negócio que as pessoas vão por, né, aquela só coisa... Só emoção, né? Só na emoção. E não dá, né? Quer dizer, é evidente que para você construir uma jornada, né, dentro da economia criativa, o lado artístico é fundamental. E eu de fato entendo que eu tenho essas duas características, a arte, mas ao mesmo tempo o corporativo. É fundamental que você tenha o lado artístico, mas é fundamental que você tenha também o lado do business, o lado do DRE, o lado do business plan, o lado do fluxo de caixa, porque no final do mês tem que pagar folha de pagamento, conta de luz. E dar resultado no final do dia, e ao mesmo tempo atender os nossos patrocinadores, e ao mesmo tempo atender o público em alta excelência. Então, o resultado econômico é absolutamente fundamental. Todos os meus negócios, modéstia à parte, têm resultados porque são muito bem estruturados. Falando de carreira, e você tem razão,
o fato de eu ter tido uma jornada, né? Eu sou formado, na verdade, em publicidade e propaganda pela PUC do Rio de Janeiro, me formei no início dos anos 80, 84, 85, entrei na Brahma, só para contar rapidamente a carreira, porque o fato de eu ter feito, realmente ter feito, né, ter tido essa jornada corporativa, me deu muita base para o que eu faço e para o que eu produzo e para os negócios que eu tenho. Mas eu entrei na Brahma antes do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio, inclusive entrei como gerente de produto de refrigerante Brahma, quando a Brahma era companhia Cervejaria Brahma, uma companhia carioca, Sim. cujo grande competidor era a Companhia Antártica Paulista. A Brahma, quando eu entro nela, né, na companhia, era tocada por duas famílias, quer dizer, de origem alemã, mas cariocas, família Kirin e família Greg. Fui ao Rock in Rio como executivo em 85. Você vai lembrar, a cerveja, inclusive, que patrocinava, você lembra que era o festival? Malte 90. Malte 90. Cara. Cerveja Malte 90. Eu estava lá como gerente de produto de refrigerante Brahma. Guaraná Brahma, limão Brahma, soda Brahma e suquita, lembra? Suquita, lembra? Tio Suquita, tem, enfim, tem história larga. Bom, então ali eu já fui tendo um peso, né, corporativo muito importante, sendo que antes Networking, vai conhecendo pessoas. Não, desenho de produto e pensar corporativamente e você entender que o negócio tem que ser pensado do seu ponto de vista numérico também, do seu ponto de vista de resultado também, de LL também. Muito bem. Sendo que antes eu tive uma temporada relativamente veloz, mas na Standard Ogilvy Veméria eu cheguei a trabalhar numa agência que foi hoje só Ogilvy, mas na época o Standard Ogilvy Veméria ficava ali no edifício Argentina, aqui no Rio, na praia de Botafogo. Mas entrei na Brahma depois da agência, rapidamente, foi um período curto. E na Brahma fiquei até 89. Quando em 89, Marcos, isso eu considero um momento muito importante da minha carreira, inclusive do ponto de vista de inovação, disrupção, etc., que foi quando o Banco Garantia compra a Brahma. Né? Que em 1989, o trio de investidores, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira, eles compram a Brahma, né? Compram a Brahma e em 1989 fazem uma revolução na companhia. Eu estava lá como gerente de produto. Enfim, acabam fazendo literalmente a palavra é essa, uma gigante revolução. Eu fui um dos poucos executivos que foi mantido na companhia. Naquele momento virei gerente de produto de Skol, cerveja de Skol, 89, Marcos, 89. Bom, e aí trabalhei ali durante quase 3 anos, direto com o Marcel Telles, né? Que é um excepcional empresário, né? Um empresário com uma cabeça de muita inovação, muita disrupção, muita meritocracia, né? Sempre foi a cabeça do trio de investidores, né? Mas ao mesmo tempo também muito pé no chão, Marcel, ao mesmo tempo também sempre com uma cabeça, tenho intenção de fazer isso, mas vamos entender, do ponto de vista numérico, qual é a sustentabilidade desse negócio. Então, isso para mim foi uma escola também. Então eu tive a escola da agência, eu tive a escola da Brahma, na sequência a escola da Brahma anterior à Garantia, depois a escola da Brahma com a administração Garantia, que foi muito importante na minha trajetória. E finalmente na virada de 90 para 91 eu assumo a direção de marketing numa gravadora, que já comentei aqui. E aí realmente eu mergulhei de fundo, né, no campo, como já disse, no campo da economia criativa, porém também com uma cabeça num ambiente muito corporativo. E aí era uma multinacional, é uma multinacional. Também foi uma universidade multiplicada pela enésima potência, Marcos, honestamente, né? Então foram 11 anos aí. Então, toda essa jornada que começa lá atrás, em 83, ou até 2000, portanto a gente está falando de 17 anos, eu tive uma vivência corporativa importantíssima, no Brasil e no mundo. Né? Mas depois que você entra na gravadora, que você vai ter contato mais efetivo com essa parte que você faz hoje. Ou seja, você tem uma base corporativa e aí você passa a viver um mundo... Que é o mundo da arte, da cultura na alma, literalmente. Eu tenho uma vivência, Roberto Menescal, beijo gigante. É isso que eu ia agora trazer para esse ponto. É isso, eu queria voltar um pouquinho mais para poder falar, bom, esse amor começa... Não, esse amor começa... Você mencionou, enfim, meu pai era piloto, comandante Calaim, saudoso comandante Calaim. Papai era piloto da Panair do Brasil, né? Saudosa companhia Panair do Brasil. É uma companhia muito importante. No golpe de 1964 ela teve as linhas caçadas, né? Os militares eram muito conectados à Fundação Rubem Berta, que era controladora da Varig, Viação Aérea Rio Grandense, Varig. Os militares ligados ao sul, no sul do país. A Panair tem as linhas caçadas, meu pai fica desempregado, vai trabalhar onde? Consegue um emprego aonde? Na Swissair, companhia aérea suíça à época, né? Hoje só Suíça, na época Swissair.
E aí a família se muda para a Suíça, por isso nasci na Suíça. Nasceu lá, em Zurique. Eu nasci em Zurique, exatamente. Mas você que está me assistindo aqui, eu pergunto a você, tem alguma cara aqui de Suíça? Eu nasci na Suíça por acaso, me considero carioca de alma, de coração. Sim. Meu pai era carioca, né? Enfim, saudoso. Minha mãe é viva, mamãe. Enfim, mamãe é carioca. Então eu me considero carioca, nasci na Suíça, estava lá. Apareci em Zurique, mas no fundo sou carioca, né? E aí, desde esse momento, quer dizer, lá, minha mãe sempre foi muito ligada às artes, meu pai é piloto, a gente sempre viajou muito. Então também, desde sempre, Marcos, a minha vida sempre foi muito conectada à arte e cultura, mas desde sempre, 3, 4 anos eu já estava viajando pelo mundo, né? Vendo teatro, cinema, exposições, museus, desde muito cedo, Marcos, muito cedo, né? Depois, aí já no Brasil, início dos anos 70, eu estudava numa escola que tive o privilégio de conhecer o Márcio Menescal, irmão querido, e virei muito amigo do Márcio, filho do Menesca. E aí tem uma história que é bastante divertida. Durante boa parte dos anos 70, a partir de 73, 74, eu tinha 8, 9, 10 anos, o Menescal era diretor artístico da Polygram, gravadora à época, hoje o Universal, na época Polygram. O Menescal chegava toda sexta-feira, na época a gravadora tinha um negócio chamado suplemento, Marcos. O que era isso? Todos os LPs, que era LP na época, LP cassete, não tinha nem CD. Todos os LPs, ou todos os discos que a gravadora lançava por semana, os diretores da gravadora ganhavam o tal do suplemento, que eram todos os discos. Bom, toda sexta-feira eu ia para casa do Menesca, a casa do Márcio, filho dele, enfim. E o Menescal tinha um quarto da música, que era um negócio preparado para ouvir música, imagina. Isso eu tinha 8, 9 anos, 10 anos. E aí a gente mergulhava, chegava os dias, passava a sexta, sábado e domingo ouvindo música. Imagina o que é isso, e Marcos? Música de... Não, e só, meu irmão, estamos falando aqui de um nível realmente muito alto. E com o Menesca entrando, tocando violão, o barquinho. Que delícia. Enfim, bossa nova. A gente ia muito a Cabo Frio, Menescal, levava os amigos lá. Menesca era vizinho da Nara, saudosa Nara Leão, conheci super Nara Leão. E também transitei com os artistas da época, então também tive essa conexão muito grande. Menesca é meu segundo pai, já comentei. Então também tive um mergulho muito grande de alma no campo. Então, o campo da arte, da cultura e muito da música. Então a verdade qual é, Marcos, também, né? E aliás, eu acredito muito nisso e vou dividir aqui nessa ótima conversa com a Manchete. O indivíduo precisa seguir a sua própria verdade. E a arte e a cultura sempre foram uma verdade na minha vida, Marcos. Eu nunca e jamais trabalharei, mas nunca trabalhei por dinheiro. Eu sempre trabalhei em busca da minha verdade. Eu sempre trabalhei em busca daquilo que eu acredito. E aí, se você trabalha dessa forma, com certeza você vai ser um apaixonado, um aguerrido, e a chance de gerar resultado, desde que você faça de forma correta, etc., é imensa. E aí o dinheiro virá por consequência. Sim. Não por objetivo, mas sim por consequência. Então, essa história inteira, voltando, né, agora, né, ao mundo corporativo... Ajustando o Zé, você tem uma paixão construída, absoluta, uma preparação de executivos, e aí você vai... É evidente. E a consequência... A L21 é uma consequência dessa palavra dessa história. A L21 Corp, a palavra é ótima, nunca tinha usado isso. Vou incorporar, se você me permite. Né? À disposição. A L21 Corp é uma consequência, a L21 Corp é um resultado disso, dessa trajetória, que é uma grande verdade na minha vida, no final do dia é uma grande verdade. Então, por conta de toda essa trajetória, né, é evidente que quando eu desenho a companhia, que eu desenho a minha, né, essa holding, chamada L21 Corp, que começou a investir paulatinamente em muitos negócios, tudo foi desenhado com um pensamento artístico muito profundo, de muita qualidade e excelência, mas ao mesmo tempo com um pensamento corporativo, com um pensamento empresarial, à altura do conteúdo que estava sendo produzido, que está sendo produzido, que será produzido. O resultado disso, deixando um pouco da modéstia de lado, de fato hoje, os Blue Notes, São Paulo e Rio, são as casas, para a sua categoria de tamanho, mais importantes e emblemáticas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, em termos de curadoria artística, né? A gente vai de Martinho da Vila, passando por Macy Gray, passando por Nando Reis, por Xênia França, por Johnny Hooker, por Maria Rita, Adriana Calcanhoto, Stanley Jordan, Hermeto Pascoal, né? Então a gente tem realmente são as duas casas hoje, eu considero, do ponto de vista artístico, conceitual, mais importantes do país. Somos os maiores operadores de teatro do país. Eu muitas vezes ouvi, quando comecei essa jornada de botar teatros de pé, Calainho, teatro, mas teatro... Ô Marcos, teatro é um mega negócio, mas tem que ser bem feito. Sim. Tem que ser bem produzido. O coração
e a gestão. São coisas que precisam... É fundamental. A plateia no final tem que levantar, bater palma, mas ali tem que ter... Você tem que ter suporte econômico para fazer com aquilo de fato aconteça. É aquilo que quando eu olho, que eu fico escutando você, assim, que você estava lá como um executivo de contas, né? O que o executivo de contas quer? Resultado. Sem dúvida. Quando você está aqui do lado de cá buscando o capital do outro lado, né? Você sabe também como atender a demanda daquele cara, porque você já esteve do lado de lá. Então, isso faz todo sentido. A tua expressão é ótima, né? Eu não conhecia, né? Enfim, essa frase que você trouxe. O grande general tem que ter sido soldado. Sim, é isso aí. Tem que ter tido no campo, tem que ter estado ali na batalha, na guerra. Agora, calma, você que viveu durante um período assim como eu, né? Você tem 59, eu também vou fazer 60 ano que vem. Ah, você é de 66? Eu sou de 66 também. Que beleza! 4 de fevereiro de 66. Oh, que beleza! Olha, atenção para 1966, hein? Atenção! Cara, a gente viveu um período, muito louco, né? Nós estamos falando assim de realidade, de 20 anos a coisa não tinha mudado tanto. Tinha sinalizações, mas não tinha mudado tanto. Mas a gente viveu, eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui trabalhar, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Quando nós tínhamos. Porque eu comecei com 12, mas com 18 foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu fui trabalhar no Banco Itaú e eu trabalhei com o Telex. Eu também, na Brahma. Então, e o que acontece? A gente viu o fax nascer e o fax morrer. Vimos. A gente viu o CD nascer e o CD morrer. Vimos. Aquele disquete do computador, né? A gente pegou uma Você lembra mudança... aquele que era maior, que era depois, flexível? Aí depois veio o pequenininho, azulzinho. E depois veio o pendrive, que hoje também já ninguém mais usa. Não, nem tem onde encaixar era tudo fio e tal. Agora, você vê, nós estamos aqui filmando e está tudo... Né? É tudo no Wi-Fi, é tudo... Você comentou da internet de escada. Eu, inclusive, jamais poderia ter o volume de negócio que tenho se não fosse tecnologia. Não fosse possível. Então, assim, a gente viu as coisas mesmo. E hoje você fala assim, agora você acabou de usar a expressão, você é maluco, teatro... Mas, veja, o mundo mudou muito. E ao longo desse período, eu diria um período pequeno. 20 anos na história da humanidade é absolutamente nada. A gente viu muitas empresas quebrarem, desaparecerem, porque não entenderam esse processo. E a própria indústria da música. Sim, e você conseguiu, né, entender todo esse mecanismo e surfar nessa onda, né? Como é que você consegue olhar para tudo isso e falar assim, ainda tem coisa boa ainda para ver? Cara, Marcos, assim, a tua provocação é espetacular, porque no fundo, primeiro é muito importante ter na cabeça o seguinte, né? Por maior que seja, por mais profunda que seja, por mais inovadora, disruptiva, por mais tecnológica que seja, qualquer coisa que surja, né? A experiência presencial de estar numa casa de espetáculos, de estar num teatro, de estar numa casa de shows, de estar num festival de música, essa é soberana, né? E essencialmente o meu negócio avança por aí. Experiências presenciais, experiências de conexão presencial. Quer dizer, porque isso a tecnologia não conseguiu mexer. Jamais, e jamais conseguirá. Não haverá inteligência artificial, plataforma de streaming, você puder botar na mesa, que substitua, por exemplo, né, a gente está aqui no palco do Teatro Riachuelo, que substitua a energia, porque trata-se disso, e não tem nem nada de esoteria, não. Trata-se de energia. A energia, a troca do elenco de um musical como Hair com o público. Tanto que a cada dia você tem um show diferente. Por quê? Porque o resultado de um show, de um espetáculo musical ou de qualquer performance artística presencial, esse resultado é fruto da energia e da comunhão de quem está no palco com quem está na plateia. Então isso é insubstituível e não haverá tecnologia que substitua, até porque a energia de quem está sentado do teu lado também importa. Sim. A energia de 1000 pessoas reunidas vibrando numa determinada cena também importa. Não haverá VR da vida, home theater da vida que substitua 1000 pessoas numa sala como essa. Batendo palma, com emoção, o artista, o cantando olhar no olhar, junto. O suor, não há, esquece. Bom, dito isso, de fato sim, o que nós soubemos, o nosso grupo, eu com os meus sócios, o que nós soubemos foi entender a tecnologia e a partir desse entendimento aplicar de forma benéfica tudo aquilo que a tecnologia oferece em prol de tudo que a gente produz. Falando de Hair, a gente tem, por exemplo, uma tela, para quem ainda não assistiu, côncava,
né? De alto padrão, 4K, que a impressão que você tem é que é um cenário que desceu, mas não é uma tela. Então, isso está a serviço. As redes sociais todas, elas estão a serviço dos espetáculos, dos artistas. A velocidade de produção de uma canção, no caso da musiqueria, de um videoclipe, também ela hoje realmente tem uma velocidade que seria impensável no passado. Imagina, então, esse conjunto dessa obra de tecnologia só adiciona valor à experiência presencial, mas ela é fundamental. Nunca, eu fiz aqui uma breve observação quando você estava comentando, a tua ótima pergunta, Marcos. Mas jamais, nunca, em tempo algum, absolutamente impossível, eu posso aqui adjetivar com várias palavras. Mas não fosse a tecnologia, eu jamais poderia, inclusive enquanto empresário, tocar um negócio, né, gerir um negócio que é composto por 17 unidades de negócio completamente sócios diferentes. Quando eu entrei na Sony, eu recebia o clipe novo do Michael Jackson, para dar um exemplo aqui, Black or White, chegava numa Fitomatic, você que está assistindo precisa ter mais de 45, 50 para entender o que eu estou falando. Bom, o clipe chegava da Sony em Nova York, da Madison, que a Sony até hoje está na Madison, enfim, em Manhattan, mas chegava o clipe, a gente ficava esperando a malote chegar, mano. Então, chegou um clipe do Michael Jackson, vai lá botar para... Imagina, hoje eu produzo um clipe... em 3 horas, edito o clipe mais 1 hora, mando pro Marcos, o Marcos aprova, eu já mando pro Spotify ou pro YouTube e já publico isso tudo no universo de 6 horas. Pô, então seria impossível. Então a tecnologia ela tem que estar, eu só queria, se você me permite concluir, para aqueles detratores de tecnologia, não é uma bobagem. O importante é que a gente utilize a tecnologia em benefício da arte. Sim. Que a gente utilize a tecnologia em benefício da cultura. Que a gente surfe essa onda toda de tecnologia em prol da arte, em prol da cultura. Então, Calainho, mas eu queria te perguntar uma outra coisa, porque assim, já que nós estamos falando de gerações e atravessando gerações e etc., tem uma coisa que eu acho que pode ter sido até em função da comunicação, dessa modernidade da comunicação e tal. O que acontece? Antigamente, quando você era lá, né, gestor lá na Sony Music e tal, o que acontece? A gente eu lembro que a gente tinha ciclos musicais. Você tinha lá, tivemos os mineiros, depois tinha o axé, depois tinha um sertanejo, depois eram ciclos, né, que parecia que a coisa explodia dentro daquele ciclo e depois aí acabava, entrava outro, entrava outro. E hoje, evidentemente, que isso não existe mais. Não, a dinâmica hoje é completamente diferente. Talvez mudou. O que eu queria... Tem a ver com tecnologia, inclusive. Isso, então, esse link que eu queria fazer, por que acaba aqueles grandes movimentos, entram agora outra história. Isso, de alguma forma, democratizou um pouco mais o acesso, né, dos novos entrantes, mas, ao mesmo tempo, também perdeu um pouco a força daqueles movimentos que eram movimentos muito fortes econômicos. Né? Não, tua pergunta é ótima, mas assim, vamos lá. Primeiro, para a gente entender, né? Quer dizer, até o advento das redes sociais, eu estou falando de 15 anos para cá, então, de 15 anos para trás, né? Essencialmente, 15, 18 anos, quando a gente ganhou muita pressão 10, 12 anos para cá, e ganhou uma pressão gigantesca, mas dá para a gente chamar de 15 a 20 anos para trás, o que você tinha vou aqui localizar na indústria da música, o que você tinha na indústria da música era uma determinada curadoria feita pelas grandes gravadoras, né? No Brasil, a gente tinha, vou lá para os anos 90, a gente tinha as 5 majors, né? A Sony Music, eu era VP da Sony, já em meados dos anos 90, mas a Sony Music, a Warner, a EMI, a Universal e a BMG. E a Som Livre, que era a gravadora da TV Globo, que essencialmente não era uma gravadora que lançava artistas, a Som Livre, comandada pelo saudoso João Araújo, pai do nosso querido também, saudoso Cazuza, grande poeta. Conheci muito João Araújo, então, irmão querido, trabalhamos muito juntos. Você tinha a Som Livre, legal, mas não era uma gravadora que lançava artistas, era uma gravadora muito mais focada lembra dos LPs de novela, das trilhas de novela? As gravadoras, inclusive, brigavam para incluir suas músicas, né, seus lançamentos nas novelas, porque aquilo gerava visibilidade, portanto, você estourava uma canção a partir de um determinado casal de uma novela ou a abertura de uma novela, não importa. Muito bem. Bom, então, mas vamos falar das 5 médias, 5 gravadoras. E dentro dessas 5 gravadoras,
E e essa dinâmica, Marcos, é importante, de novo, isso que ele tem na cabeça, ela funcionou até 15, 20 anos para trás, e lá para trás, tá? Tratando dessas 5 grandes gravadoras, cada gravadora tinha lá seus 5 decisores, vai. Era o presidente da companhia, o diretor artístico, o vice-presidente, o diretor de venda, 5 pessoas. Eram as pessoas que definiam o que ia ser feito, né? Então vamos apostar agora nesse novo segmento, como nós na Sony apostamos em 1991, no segmento baiano. A música baiana era uma música regional da Bahia. Você tinha lá o Dodô e Osmar, você tinha, né, o Carnaval da Bahia. Mas isso hoje virou uma coisa nacional, hoje já há muito tempo. Mas nessa época era uma coisa regionalizada. É a Sony Music, né? À época, o presidente Roberto Augusto, grande beijo pro Roberto, o grupo de executivos da Sony, decide que a gente iria investir na música da Bahia para transformar isso numa coisa nacional. E aí contratamos Daniela Mercury. Contratamos Banda Eva. O Ivete Sangalo era a lead singer da Banda Eva, né? Olha a história. Contratamos Asa de Águia, contratamos Araquém. Então a gente resolveu fazer isso. Começamos a investir nesse segmento, outras gravadoras vieram também e esse segmento explodiu. Mas havia uma curadoria. Assim foi feito também com o rap, quando a gente decide contratar o Planet Hemp, nosso querido Marcelo D2, aí já 94, 95. E depois outras gravadoras vieram. Assim como o sertanejo foi uma opção, foi um desejo, isso começa na Universal, quando eles resolvem dar gás, investir em Chitãozinho e Chororó. Aí a BMG contrata Leandro e Leonardo, e você começa a dar âmbito nacional a esses artistas que também eram regionais. Sim. E a Sony não podia ficar atrás, contratamos Zezé de Camargo, grande beijo, Zezé de Camargo e Luciano. Então, localizando aqui nos anos 90, o que você tinha era uma curadoria. E essa curadoria, inclusive, Marcos, ela é meio direcionada. Então, legal, agora a música baiana. E a gente continuava investindo, né? Claro que você tem momentos em que a coisa explode, mas depois ela volta a ser perene, mas não desaparece. E aí você tem a MPB, lançamos à época a Adriana Calcanhoto, por exemplo, como outros artistas foram lançados. Então você tinha uma determinada curadoria que era, Marcos, composta por 25 pessoas. Então tudo que você, brasileiro, gosta de música de 20, 25 anos para trás, você gosta, foi decidido por 25 pessoas, a cada um, quer dizer, a seu tempo, né? Porque foram muitas 25 pessoas ao longo de décadas. Mas o que essas pessoas decidiam que ia ser lançado. Então agora eu vou apostar no Skank, como apostamos. E é por isso que você gosta de Garota Nacional. Que nós, na Sony, naquele momento histórico, apostamos no Skank. Podíamos ter apostado, você nem conheceria o Skank, e o Skank não teria nenhuma chance de florescer. Porque artistas independentes nunca, um caso ou outro, vou te contar nunca tiveram história. Oportunidade. Eu tive uma revista chamada Revista Transamérica. Foi a primeira revista de rádio, claro. A Revista Transamérica. E o show foi lá no Transamérica, em São Paulo, com o lançamento da banda Skank. Olha aí, então a gente esteve junto nesse evento. Você vê que coisa. Eu era, na época, diretor de marketing E aí, do Skank. você estava falando do Teatro Alfa, né? É. Que era do Aloysio, que era o dono do Banco Real, que era dono da Que era Rádio dono da Transamérica. Transamérica, que vai virar BTG Pactual Hall, exato. Que loucura, legal. hein? Então, esse Tem era o 25 mundo. pessoas no máximo. Não, então, esse era o mundo. Então, a cada período, eram 25 pessoas que determinavam que... Então, tudo que você gosta de 20 anos para trás foi determinado por um grupo de pessoas, artistas nacionais e internacionais. Legal o advento das redes sociais. 15, 20 anos para cá. Num certo sentido, democratizou. Porque aí o indivíduo, ele passou a ter um espaço de voz que ele não tinha. Ele dependia da TV Globo, ele dependia da Rede Transamérica, ele dependia da Jovem Pan, ele dependia da revista Manchete, ele dependia da Caras. O artista dependia desses veículos todos e a gravadora era a entidade, a figura, né? A companhia, a empresa que dava gás, investia, planejava, do ponto de vista de marketing e tal. Com as redes sociais isso deixou de existir, o artista passou a ser o veículo de si mesmo. E aí o fenômeno que ocorre, qual é? Porque outro dia me perguntaram, né? Ela volta e meia me perguntam, pô, cara, mas o Brasil não tem mais um Djavan, o Brasil não tem mais o Caetano, a gente só ouve música sertaneja, é muito funk, o que houve? Continua tendo muitos Djavans, muitos Caetanos, etc. Acontece que como o perfil, né, dos artistas, ele se transformou num perfil muito mais abrangente na medida que o artista passou a ter voz própria, os artistas mais populares, porque o Brasil é um país mais popular, Sim. Os artistas mais populares começaram a ganhar muito mais preponderância. E aí, quer dizer, um artista mais segmentado, ele tem mais dificuldade de aparecer. Porque o Brasil é, por essência, um país, não tem nada de ruim nisso, é um país
plural e com uma população que curte muito o sertanejo, uma população menor que curte o MPB ao estilo de um artista mais segmentado. Então, a tecnologia, ela num certo sentido democratizou, mas ela, num certo sentido também, a gente tem um pouco de paradoxo aí, ela também eliminou essa coisa da curadoria. Então, realmente o que você tem hoje é que é um oceano de artistas que são excepcionais. Gustavo Lima, artista excepcional. Sim. Mas é porque ele é tão grande. O Gustavo é um cara de, sei lá, 30 milhões de seguidores. Ele tem tanta potência, tanta força no próprio ambiente digital dele, que ele atropela quem está do lado. Sim. É muita luz, né? E quem está do lado que não tem esse poder todo, fica mais escondidinho. Então, essa é a dinâmica atualmente. Mudou, né? A dinâmica mudou completamente. Agora, vamos tentar juntar isso tudo numa coisa só aqui. Bora. Você acha que, em algum momento, por exemplo, com a inteligência artificial, você vai ter uma plateia dessa lotada assistindo aqui, através do IA, o show do Fred Mercury? Ah, vai. Com certeza vai. Eu tive, com certeza absoluta. Não será a mesma coisa, porque a verdade é que será tecnologia. Sim. E você não estará recebendo a energia dele, Fred Mercury, figura que inclusive conheci. Tive no Rock in Rio, lembra? Brahma. Estava lá no Rock in Rio, aquele show histórico do Rock in Rio, do Queen. Mas conheci Fred Mercury, inclusive, naquele período, naquele momento histórico. Quer dizer, você vai ver literalmente o Fred Mercury, literalmente como eu estou te vendo, tá? Mas aí só não sei se a gente vai chorar, porque Não, tá só, vendo aquilo? só que você não vai... vai ter a energia dele, Fred Mercury, sim. porque aquilo é uma imagem holográfica. É. Mas eu estava comentando, eu tive, sei lá, deve ter uns 4 anos atrás, 5, em Las Vegas, a última vez que fui a Las Vegas, a primeira vez, aliás, foi em 1976, como essa cidade mudou, já fui algumas vezes. Meca do entretenimento no mundo, mas enfim. E vi um show do Michael Jackson. Você vê o Michael Jackson no palco, e realmente você tá vendo. Só que não é de verdade o Michael Jackson. Então, realmente você vai ver. A tecnologia vai permitir que você veja, não tenha dúvida disso. Mas a experiência enquanto energia de ter um artista de verdade, né? Em carne e osso, essa não vai ter. Holografia, por mais profunda E com tudo isso, cara, poderosa que como é que está a tua leitura para o futuro? O que você está pensando com a sua companhia? E para arrematar tudo isso, o que você diria hoje, um conselho que você dá para a galera que está querendo começar? Não, primeiro a minha visão de futuro é muito otimista, muito otimista. Eu tenho dito aí nessa jornada, a gente está fazendo uma jornada importante por conta dos 25 anos da L21 Corp, e de fato hoje acredito que nós somos o grupo com a maior abrangência, grupos espetaculares dentro desse segmento da economia criativa do Brasil, empresas muito importantes, mas com o espectro, né, com a abrangência da L21 Corp, eu acredito que nós sejamos aí, de fato, um grupo bastante único, né? Então, assim, como é que eu vejo? Eu tenho uma visão muito otimista, tá? Muito otimista, porque, e é o que eu estava comentando, eu sempre, né, eu tenho dito isso. O Brasil é disparado, você que está me assistindo aí, pode anotar, pega o papel e anota, por favor. O Brasil é a maior potência artística do planeta, ponto, não há igual. E eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque eu, durante 11 anos, viajei o mundo, e quando me tornei, né, como executivo da Sony Music, e na medida em que me tornei um empresário, também viajo direto, até porque é necessário que eu viaje para conhecer o que está acontecendo, trazer, etc. Então eu posso assegurar você que nos assiste aqui na Manchete que a maior potência cultural, artístico-cultural do mundo tem um nome, Brasil, ponto, né? Ponto. E o Brasil está num processo de profissionalização, não só o meu grupo, outros grupos também estão muito profissionalizados. Então, o que está acontecendo, né? Você tem um caldeirão de qualidade artística nesse país, atores, atrizes, compositores, artistas da música, cenógrafos, figurinistas, uma qualidade, né? Uma qualidade artística do Brasil, quer dizer, a matéria-prima, isso é importante, a matéria-prima a gente tem de sobra, não tem em nenhum lugar do mundo. Em um lugar do mundo tem mais de 300 gêneros da música, como o Brasil tem. Quem meio que se aproxima, mas com muita distância, são os Estados Unidos. Mas o Brasil vai do forró ao chachado, ao samba, ao pagode, ao pop, ao rock, ao carimbó, ao boi. É uma loucura, né? Então, assim, o que você tem é muita matéria-prima. E com esse processo, né? E aí falando de economia criativa, de profissionalização, eu entendo que a gente contribuiu, seguirá contribuindo o nosso grupo muito com esse processo, mas, de novo, tem muitas empresas nesse lugar.
esse processo de profissionalização, ele começa justamente com essa matéria-prima que a gente tem, ele começa a trabalhar isso de tal maneira que hoje o Brasil está virando referência. Eu, mais ou menos um mês atrás, um mês e pouco atrás, eu fiz um evento, eu tenho uma collab com Meio Mensagem lá em São Paulo, chama-se Blue Connections, né? São a cada 3 meses cafés da manhã que a gente faz, com o mercado publicitário. Ela está convidadíssimo, o Marcos, para ir no próximo. O mercado publicitário lá no Blue Note, às 8 da manhã, então é um get together, as maiores agências do país, os maiores CMOs, né, diretores de marketing, vice-presidentes, etc., estão nesse lugar. Então a gente faz esse café da manhã e depois painéis. E esse último que a gente fez foi um painel que focou em marcas e música. Então eu tive a chance de mediar um painel com Dodge Serena, com Rodolfo Medina, com o Enio Ribeiro da IMM. Só fera. Só fera. E a conclusão final de todos nós ali foi, o Brasil hoje é uma potência, inclusive, no que se refere a relacionamento de conteúdo com marca. E isso tem a ver com o tal do profissionalismo. Então, a minha visão como setor, como negócio, como economia criativa o Brasil está numa esteira de prosperidade que só vai se amplificar. Porque a matéria-prima está aí, a profissionalização está aí, então é uma questão de tempo e isso a gente está percebendo paulatinamente a cada ano, a cada período, que realmente a gente tem um crescimento e um crescimento muito grande. Para finalizar, o conselho que você me pediu a dar, seja qual for a tua área, seja qual for o teu desejo, seja qual for aquilo, isso não importa, né? Seja o que for aquilo que você curte, tem que ter a tua verdade por trás. Eu, quando entrei na Sony em 1990, eu participei, isso é uma coisa histórica na minha vida, eu participei de um jantar, à época com o presidente da Sony Mundial, chamava-se Tommy Mottola, é vivo, se transformou num amigo, chamava Tommy Mottola, casado à época com Mariah Carey, que estava sendo lançada. Tommy Mottola e Mariah Carey, um jantar, eram 20 e poucas pessoas. Eu estava entrando na Sony e ele me disse, Calainho, é o seguinte, no campo da arte, você pode inventar qualquer coisa, mas se não houver verdade por trás do artista, não vai acontecer. Você até pode construir um produto de marketing que vai durar um período, mas ele não terá longevidade, ele não vai prosperar ao longo do tempo, né? Não terá perenidade. Então, isso ficou muito marcado para mim, né? A palavra verdade, ela para mim tem uma imensa importância. Então, o que eu digo a você que me assiste, nos assiste vá em busca da tua verdade. Porque se você for em busca da tua verdade, eu reforço, com trabalho, com dedicação, com foco, com profissionalismo, a chance de prosperar é gigante. Em todos os campos. No campo da economia criativa não é diferente, é igual. Porque é um lugar onde amor e paixão são absolutamente fundamentais. Mas verdade tem que estar, direto em cima, para que realmente tudo aquilo que você sonha aconteça. Então, galera, eu te falei, se você ficasse até o final aqui, você ia curtir muito essa entrevista com essa fera, Luiz Calainho. Aprendemos muito e só temos a agradecer a sua entrevista e a sua audiência. Obrigado, um beijo e até a próxima.